Oi, gente, tudo bem? Tudo bem? Que coisa mais... Ai... No episódio de hoje, o que aconteceu ao Homem de Aço? Oi, gente, tudo bem? Este é o Plano Infalível agora com um cenário mais nerd, né? Mais geek. Eu terminei me rendendo a essa coisa de tipo, vamos mostrar todos os quadrinhos que nós temos, porque eu sou um programa sobre quadrinhos, então eu tenho que mostrar todos os meus quadrinhos no fundo do meu cenário, porque né, não tenho muita criatividade. Ou qualquer coisa do gênero, ou talvez, mas só talvez, porque montar uma lona gigantesca dê muito trabalho. Eu acho que neste momento o Salem já está aparecendo para vocês, ou pelo menos um pedaço dele, mas não se preocupem porque ele não vai atrapalhar com o vídeo, tá bom? Ele agora vai virar uma espécie de bibelô meu, ele vai ser meu ajudante, porque eu simplesmente aceitei que eu tenho, né, um gato que é uma espécie de mini demônio, e vou deixar, né, ele quieto, porque se eu mexer vai ser pior, ele vai começar a mexer no tripé, né, aí as coisas vão sair do foco, não vai ser legal, então vamos deixar ele aqui. Só nem tá olhando pra mim, gente. Vai ser engraçado esse gato aí, mas vamos lá. Uhul! Então eu resolvi voltar com o Superman. O que aconteceu ao Homem de Aço? Esta edição aqui muito bela, da senhora Panini. E este encadernado ele possui 3 histórias. Ela começa com o que aconteceu com o Homem de Aço de 1986. E aí depois ela continua com a Linha da Selva e Para o Homem que Tem Tudo, ambas de 1985. A primeira história, que é realmente ligada ao título, tem como arte de Curt Swan e foi arte finalizada a sua primeira parte pelo Jorge Pérez e a segunda parte foi finalizada por Kurt Schaffenberger. E tem um sobrenome lindo e a coisa só vai melhorar. A segunda história, na Linha da Selva, tem a arte de Rick Veitch, foi arte finalizada por Al Williamson e tem as cores de Tatiana Wood. E a terceira história, Para o Homem que Tem Tudo, a arte é só do Dave Gibbons. Só. Simples assim. Então essa versão atual da Panini saiu em 2013, tem 132 páginas e a capa dura, toda bonitinha, tipo luxo. Na época, em 2013, saiu com preço de R$19,90. Atualmente está R$23,90 e eu chuto que seja pelo menos uma segunda edição. Ou melhor, que seja uma segunda reimpressão, porque você não acha este dado no quadrinho, né? Enfim. Mas por ter esse aumento de preço, é o que eu imagino que tenha acontecido, porque, enfim, todos os quadrinhos, capaduras ficaram mais caros, porque, enfim, China, crise, Temer, vocês entenderam a história, né? Mas a sua primeira versão saiu em 1991, na Super Powers 21, saído pela editora Abril, ou seja, naqueles formatinhos ainda, e não tinha a história na Linha da Selva com o Monstro do Pântano. Já a sua segunda edição saiu pela editora Ópera Gráfica e saiu a história sozinha, tipo, só ela, já era um formato americano, e saiu com o nome Super-Homem, o Adeus. E sua terceira edição, e que, sinceramente, é a que eu achei mais interessante, a edição que, poxa, eu gostaria de ter isso aqui na minha coleção, vocês vão entender por quê. Foi essa DC Especial número 9 de Alan Moore. Por que que eu gostaria de ter essa edição? Porque simplesmente tem praticamente... barulho. Tem praticamente todas as histórias que o Alan Moore fez para a DC, exceto Watchmen, V de Vingança e Monstro do Pântano, por motivos óbvios, né? São histórias gigantescas, são solos e assim, são histórias que por si só merecem ter seu próprio quadrinho. Mas, por exemplo, aqui nessa Alan Moore Grandes Clássicos, você também tem Piada Mortal. E eu tenho agora um gato miando querendo atenção. Então assim, o cara que tem essa edição tem praticamente todas as histórias da Alan Moore pela DC, é muito sortudo, cara. E assim, meio difícil de você achar, mas se você der uma catada em sebos e coisas do gênero, você acha. Mas do que se trata então esse quadrinho, com essas 3 histórias? A primeira história traz assim o grande suspense, o grande questionamento. O que aconteceu ao Homem de Aço? Entendeu? Essa é a grande dúvida, porque assim, ele já aparece, mas o que foi que aconteceu de fato? Ele morreu, ele desapareceu, ele foi abduzido por extraterrestres, ele virou purpurina? Bem, isso aqui a gente vai descobrir, esse é o mote da revista, ok? A história se passa em 1997 e é contada por uma Lois Lane, só que na verdade ela não é mais Lois Lane, nem é repórter. Agora ela é Lois Elliot, ela se casou com Jordan Elliot e com ele teve um filho chamado Jonathan. Vai sentindo o nome, né? Mas tudo bem. E aí, como ela deixou de ser repórter e até
Até hoje, né? Até aquele ano as pessoas ainda querem saber, desvendar esse mistério do que foi que aconteceu ao Superman. Ela é entrevistada por um repórter do Planeta Diário. O outro gato pulou. A história em si, ela é toda bem construída. Ela é toda muito bem narrada. E ao final, bem perto assim do final, você chega a ter um clique. Tipo, alguma coisa aqui, sabe, dá uma puta dica que aí você faz pensar, velho, deve ter acontecido isso. E aí esse é aquele momento em que você fica, tipo, super curioso pra saber que porra foi que aconteceu. Se aquilo exatamente que você pensou que aconteceu é realmente o final, e aí você dá aquela acelerada, sabe? Isso daí é bem legal. E aí, segundo a narração da Lois Lane, ele é atacado praticamente pela grande maioria dos seus inimigos. Ele vai ser atacado pelo Bizarro, vai ser atacado pelo Mestre dos Brinquedos, pelo Galhofeiro, por Metalos, tipo, vários Metalos, pelo Homem de Kryptonita, pela Legião dos Supervilões, pelo Mxyzptlk, velho, como é? Que nome? Enfim. E pelo Brainiac, depois de ter tomado o corpício e também a cabeça do Lex Luthor. Então é um Brainiac Luthor, ou qualquer coisa assim no gênero. Aí o que acontece? Com essa sequência de ataques, primeiro todo mundo descobre quem é ele, tipo, a identidade secreta dele vai pro beleléu. Aí depois disso, os amigos dele sofrem um ataque bizarro. Aí ele resolve levar então todo mundo para a Fortaleza da Solidão. Porque, lá na Fortaleza vai estar todo mundo seguro, ou então lá eu consigo proteger eles. Mas aí chega Brainiac e fala, não, você não vai conseguir proteger os seus miguxos simplesmente porque você quer, porque eu sou um grande vilão e eu quero derrotar você. Então eu vou criar uma espécie de um campo de força e ninguém entra, ninguém sai. E aí o Superman termina não conseguindo também a ajuda da Liga da Justiça. Os dois lados vão receber visitinhas do século 30, tipo século 30, futuro. E aí o desenrolar da história é bem angustiante, porque assim, desde o início você já sabe que o Superman vai morrer. E ele também vai se tocando disso com o passar do quadrinho. Ele nota que alguma coisa tá errada. Que ele vai morrer, que ele vai desaparecer, que ele vai virar purpurina, que ele vai ser abduzido por extraterrestres. Ele sabe que, tipo, velho, fudeu, as pessoas estão vindo do futuro pra se despedir de mim. E aí você começa a ficar angustiado com a angústia dele, principalmente porque você não sabe como é que aquilo ali vai acontecer. E, velho, é o Superman morrendo. Você fica mal. Você só não fica mal se você é desses que, eu gosto de torcer sempre pelo vilão. Mas, tipo, ok, mesmo que você goste de torcer pelo vilão, é o Brainiac. Tipo, sabe, é um vilão, não dá muito tesão. Velho, você tem pena do Superman por metade do quadrinho, sabe? É um quadrinho angustiante. E principalmente porque você já começa, assim, na primeira página do quadrinho, já começa com o texto do Alan Moore e ele fala assim, essa é uma história imaginária, mas não são todas. E trazer essa emoção para o leitor é um negócio assim que pouquíssimos roteiristas, que pouquíssimos escritores de fato conseguem. E isso é Alan Moore. Quando o Alan Moore fez O que Aconteceu ao Homem de Aço, foi mais ou menos na pegada quando o Frank Miller fez o Batman no 1. Só que enquanto um estava fechando a porta, o outro estava abrindo. E no meio disso tudo, nós temos a Crise nas Infinitas Terras. Ou seja, existe a Crise nas Infinitas Terras, todas aquelas mensais, todas aquelas edições precisavam ter um final, né? Ou algo assim, um final, ou então algo pós-crise para arrematar todo aquele universo que seria rebutado. E aí chamaram para fazer essa história, tipo a última história do Superman, chamaram Alan Moore, enquanto que a primeira história do Batman foi do Frank Miller. A segunda história, A Linha da Selva, também já saiu aqui no Brasil com o nome A Caminho da Floresta. Primeiro ela saiu em 1987 pela editora Abril no formatinho da Super-Homem. E essa segunda edição foi em 2002, que saiu pela editora Ópera Gráfica. Aí já era no formato americano, que era mais bonitinho então para a época. O que é essa história? Um meteorito surgiu aqui no planeta Terra, para variar, e um cientista descobre que existe um fungo, existe uma espécie de vida dentro desse meteorito. Daí o Clark Kent, como repórter, vai para uma conferência de imprensa e termina tendo contato com esse meteorito. E quando ele olha, dá aquele zoom com aquele olhar dele. E aí quando ele olha atentamente o meteorito e ele vê o fungo, ele descobre, ele lembra, porque ele tem uma memória super incrível, afinal ele é o super-homem. Ele lembra que aquilo ali é um fungo que é extremamente nocivo para aqueles que vêm do planeta Krypton. Pois é, né? Badabim, badabum. O que acontece? Ele começa a ficar doente, começa a perder os seus poderes, o que
começa a deixar ele desesperado. Afinal de contas, a única coisa que conseguia enfraquecer ele era a kryptonita. E ele sabia qual era a solução para a kryptonita, bastava ele não ficar próximo da pedra. Agora, em relação a um fungo nocivo, ele simplesmente não sabe qual é o antídoto. Então ele resolve ir até o cientista e pede aquela pedra para dar uma estudada e ver se ele consegue achar um antídoto. Mas não rola. Então ele simplesmente toca: oh meu Deus do céu, eu vou morrer. Oh meu Deus do céu, então onde é que eu vou morrer? Ele escolhe um lugar para morrer, sai dirigindo, obviamente ele tem algum acidente, porque ele tá febril, tá mal pra caralho, e aí que aparece então o nosso super-herói, Monstro do Pântano. Ao Monstro do Pântano achar aquele ser humano, ele se toca que aquele cara ali tá morrendo, então resolve ajudar ele na passagem da coisa. Obviamente que o nosso azulão, nosso querido ET, não vai simplesmente, né, se entregar facilmente assim aos beijos da morte e tenta lutar com aquilo ali. A sorte dele é que ele estava exatamente com o Monstro do Pântano, porque tratando-se de um fungo, termina tratando-se de natureza. A partir do momento em que está na seara da natureza, que está na seara do verde, o Monstro do Pântano consegue então dar um jeito. É uma história, novamente, o Alan Moore mostrando toda uma angústia, porque você aí dessa vez sente toda a dor que o Clark Kent está sentindo porque vai morrer. É lindo. É uma história não só muito bonita, como ela é extremamente visceral. O Monstro do Pântano do Alan Moore tem muito essa coisa assim, meio filosófica, meio verde, visceral. Super bonito. A terceira história, Para o Homem que Tem Tudo, saiu pela primeira vez em 1991 pela Abril, naquele formatinho na Super Powers 21. Depois ela saiu pela Ópera Gráfica em 2002 com esse nome mesmo, né? Para o Homem que Tem Tudo. Depois saiu em 2006 no Grandes Clássicos DC número 9 de Alan Moore. E depois saiu em 2011 naquela coleção especial 75 anos da DC. Foi o terceiro fascículo, certo? E aí, por fim, esse aí que nós conhecemos agora e que nós temos à nossa disposição. E aí eu acho que todo mundo tem aquele amigo, sabe, que tipo, tem tudo, absolutamente tudo. Então chega na hora do aniversário, chega na hora do Natal, você gostaria muito de dar um presente pra ele, mas você simplesmente não sabe o que dar. Geralmente essas pessoas não gostam de livro, porque assim, livro é aquela coisa que é super fácil de você dar, né? Você pode dar aquele seu livro favorito, você pode dar o livro da moda, ou qualquer coisa do gênero, e com a consciência livre de que se o cara não gostar, ele vai lá, troca e foda-se, é isso aí. Você não tem aquele problema de tamanho, de cor, essas viadagens todas. Porém, né, também tem aqueles caras que mesmo gostando de livro, já tem uma biblioteca, tipo, estupidamente enorme, e aí você continua meio que perdido. E aí você não quer dar aqueles cartõezinhos, tipo, com dinheiro, que eu acho muito estúpido, velho. Dá uma porra daquele cartão com dinheiro e foda-se. Se o cara gostar massa, se o cara não gostar massa, pelo menos tá dando um presente que é o que você quer dar. Mas enfim. E aí Para o Homem que Tem Tudo é mais ou menos nessa pegada. Tipo, Superman, o cara é lá alto, bonito, forte, visão raio laser, sabe voar, diaba 4, super inteligente. A única coisa que faltava na vida dele, realmente naquela época, era dar uns pega na Lois Lane, mas foda-se, porque ele consegue dar uns pega na Mulher Maravilha. E aí você se questiona, gente, o que é que eu vou dar de presente pra esse brother, né? É mais ou menos esse o questionamento. E aí Mongul, que é um vilão, ele teria dado o presente assim perfeito pra qualquer pessoa se não fosse levemente escroto. Que é o quê? Uma planta parasita que bota o seu receptáculo numa espécie de coma enquanto ele sonha com o seu maior desejo. Daí então que a gente acompanha um Clark Kent morando em Krypton caso não tivesse implodido. É então interessante se ele não simplesmente ficasse naquele coma eterno. A sorte dele é que ele tem bons amigos como o Batman, o Robin, o Jason Todd no caso, né? É importante ressaltar isso daqui porque isso rende alguns comentários sacanas. E a Mulher Maravilha estão indo visitá-lo e aí terminam por ajudá-lo. Enfim, você aí depois vai ver como é que desenrola essa história. E aí o que acontece? Eu li bem pouco, sendo bem sincero assim com vocês, eu li bem pouco sobre Superman. Se você não acompanha as mensais, ou então se você não é um leitor de muito tempo atrás, achar coisas do Superman aqui no Brasil é relativamente difícil. Principalmente quando você compara tudo aquilo que já saiu do Batman, né? O que é que a gente tem de acervo do Batman e o que é que a gente tem de acervo do Superman. É extremamente reduzido. Mas, porém, contudo, todavia, para nossa sorte, poderíamos assim dizer, essa história, o que aconteceu ao Homem de Aço, é considerado, pelo menos pelos fãs do Azulão, como a sua melhor história.
né? Afinal de contas é Alan Moore e aquela história assim que foge daquela coisa do tipo, ai meu Deus, eu preciso fazer uma história diferente do Superman, então o que é que eu vou fazer? Ah, eu acho que eu vou dar uns novos superpoderes pra ele, agora ele consegue voar. É, porque houve uma época que ele não voava, né? Que ele só simplesmente dava pulos realmente muito altos, bem no início. Ou, então vamos tirar poder dele, porque como ele é muito poderoso, é difícil de criar histórias pra um cara que simplesmente consegue fazer tudo. Ou, vamos botar calça jeans nele, né? Então assim, tratando-se de Alan Moore, ele conseguiu fazer não uma nem duas, mas ele conseguiu pelo menos fazer 3 histórias muito fodas e que ele não precisou mexer com os poderes dele, ou melhor, mexeu, mas não era esse o grande foco. É sempre uma questão mais existencialista, que o Superman sempre fica ali, tipo, angustiado. E isso daí é uma coisa que só o Alan Moore consegue fazer. Então este plano infalível é exatamente o seguinte, sendo bem sincera para a vossa pessoa. Você quer conhecer mais de Superman? Ou você gosta muito do Superman, velho? Esse encadernado vale muito a pena. Ele é bom, bonito e barato. Capa dura, R$ 23,90 e tem 3 histórias fechadinhas bem chucas. E este foi mais um plano infalível. Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você também tenha gostado agora desse novo formato. Por favor, comente aqui o que, é que você achou, se você gostou legal, se você não achou legal, o que é que você quer, o que é que você não quer. E aí, se você gostou, você faz, né, aquela fórmula mágica que se você acompanha o YouTube, você já tá cansado de ouvir. Mas eu vou repetir, então por favor compartilha, gente, porque isso ajuda. Assina também o canal e veja nossas outras redes sociais. Eu espero realmente de coração que você tenha gostado bastante. Até a próxima. Tchau. Gostoso. Isso nas gringas e aí... Não! Sobre o gato brincando onde não deveria, né?